Perfeito. Você que está nos acompanhando por imagens, está vendo aí agora imagens ao vivo, diretamente de Tel Aviv. A gente coloca essas imagens na tela para você justamente porque, neste momento, há pouco, o céu de Tel Aviv foi marcado ali por novos ataques do Irã. Imagens ao vivo, diretamente do céu de Tel Aviv, e essas imagens, quando chegam, a gente não sabe ao certo se são os mísseis ou se é o sistema de defesa israelense funcionando. Agora são 8h44 aqui, horário de Brasília, e em Israel chegando próximo ali das 3 horas da manhã. 2h45 da manhã, geralmente na madrugada, é que acontecem os principais ataques, em que os ataques se intensificam. Por isso a gente tem imagens ao vivo, neste momento, de Tel Aviv, em Israel. Professor Manuel Furriela, explica para a gente aí essa tensão, né? Certamente a população de Israel recebendo seus alertas, já há esse costume, né? Um costume que para nós aqui no Brasil parece ser muito estranho, difícil, de ter que ser acordado por um alarme, por uma sirene, se dirigir a um bunker, um local mais seguro, às vezes um local compartilhado com outras pessoas, com vizinhos de prédio, enfim. Fato é que o Irã está novamente atacando Israel. Professor Manuel Furriela. Sim, Israel está sempre preparado para ser atacado. Ele tem um sistema de alerta para a sua população, mas também um sistema de bunkers que são públicos, grande parte deles, né, permitindo com que a população se dirija a uma instalação mais adequada para a sua proteção. Então, em larga escala, esse sistema de bunkers existe, e uma legislação um pouco mais recente determina que as novas edificações conduzam também, os prédios se construam com uma instalação própria, um bunker próprio. E, dentro dos apartamentos e casas, a existência de um quarto seguro, onde haja um nível de proteção maior. Então, o nível de tensão é tão grande, é tão constante, que esse tipo de instalação, né, acaba tendo que ser preparado, né? Então, o que a gente tem aqui também é uma constatação de que é uma tensão de sempre, 24 horas por dia, em alguns momentos mais tensos como agora, que passa a população israelense por conta dos ataques que são originários de grupos terroristas, grupos paraestatais e agora até mesmo do Irã. Mas um outro ponto que também é importante a gente ressaltar nessa organização toda é que o domo, não é, o domo de ferro, o famoso sistema de proteção israelense, surgiu justamente nesse contexto de proteção dos civis no estado que vive em tensão constante e que tem conseguido conduzir a uma proteção muito representativa. Então, a maior parte dos mísseis e projéteis e drones que se dirigem a atacar Israel acabam sendo abatidos por esse sistema de proteção e também por aqueles convencionais utilizados pela Força Aérea e também pelo Exército, abatendo, né, os projéteis, os mísseis e os drones que dirigem até aquele território. Mas é um momento de constante atenção e, como você mencionou, não há paz para a população civil, tendo aí que recorrer muitas das vezes a um bunker que faz parte do seu cotidiano, como qualquer outra instalação pública, como um hospital, como uma escola, e as novas edificações também tendo que cumprir essa exigência. A tensão tornou-se tão cotidiana que faz parte do dia a dia da população ter uma proteção desse nível por temer ser atacada. Para você que está nos vendo aí por imagens, está justamente acompanhando ali as imagens recuperadas. Isso foi agora há poucos minutos atrás, no céu de Tel Aviv, o céu sendo cortado ali por ataques iranianos e o sistema de defesa, como disse o professor Furriela, sistema de defesa israelense funcionando, talvez o melhor sistema de defesa do mundo. A gente acompanha sempre os especialistas falando aqui a respeito dos sistemas de defesa, né? São alguns níveis desse sistema de defesa de Israel e quando há algum míssil
chegando no céu de Israel, há naturalmente, primeiro, um aviso a todas as pessoas, todos os cidadãos recebem alertas pelos seus celulares, sirenes tocam em todas as cidades que podem ser alvo desses ataques, eles se dirigem ali a um bunker, a um local mais seguro, onde há água, onde há alimentos, onde há o mínimo necessário, e o sistema de defesa revida, como você pode ver aí no céu de Tel Aviv. Essas explosões são justamente a defesa de Israel interceptando os mísseis iranianos. Imagens recuperadas de minutos atrás. Madrugada em Tel Aviv e o Irã novamente atacando. Aqui no Brasil, 8 horas e 49 minutos da noite, e em Israel, em Tel Aviv, agora são 2 horas e 49 minutos da madrugada. Madrugada, o período em que os ataques se intensificam. Professor Furriela, quando a gente está repercutindo as falas das autoridades, os líderes globais falando a respeito das possíveis soluções, aguardando saídas diplomáticas, quando, paralelamente, os ataques se intensificam, isso diminui ainda mais uma saída pacífica deste conflito? Sem dúvida. Tanto é verdade que você tem um instrumento internacional para início de qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de negociação, que é o armistício, né, que a gente vulgarmente chama de cessar-fogo. Para nós parece algo banal, né, que não é a solução final. Realmente não é. A solução final é um acordo de paz, que depois também seja cumprido. Mas você tem um meio termo completamente necessário, recomendável, que é o cessar-fogo, para que as partes tenham condições de tratar do acordo, né, do futuro acordo de paz, de uma tentativa de acordo, sem estar pressionadas pelos ataques mútuos. E os ataques mútuos, muitas vezes, eles surpreendem com um evento que não estava esperado nem pelas partes envolvidas, onde há uma grande destruição, onde há uma vitimização muito representativa de civis, que azeda qualquer tipo de conversa. Então, dialogar, negociar, mantendo a guerra, ou no transcurso dela, muda completamente, por incrível que pareça, qualquer tipo de diálogo. Então você tem que ter um processo onde começa-se ali por um cessar-fogo, por armistício que eu mencionei, e ali negocia-se, conversa-se, sem que haja alguma surpresa, sem que haja um ataque muito representativo por uma das partes. O que acontece é que estão tentando manter um nível de diálogo, né? A gente percebe que o governo americano também fez uma sinalização nesse sentido pelos seus diplomatas junto com os iranianos, e principalmente a União Europeia liderando esse processo de conversações, já que a gente também já mencionou que a ONU não está com um papel relevante aqui no cenário. Então, eles estão conduzindo uma conversa enquanto as partes se atacam. Realmente fica muito menos produtivo um diálogo tenso. Também foi noticiado hoje aqui os diplomatas, né, os representantes, os embaixadores junto à ONU, tanto de Israel e do Irã, trocando deselegâncias. Momento de tensão como esse, com ataques tão severos de uma parte para outra, não traz bom resultado, não é tão produtivo, nem numa mesa de negociação. Dora Kramer, faz a sua pergunta para o professor Manuel Furriela. Professor, o senhor citou a União Europeia, que hoje reconheceu que tem um papel secundário, mas, de alguma maneira, ela pode contribuir ou não. Se pode contribuir, no que é possível contribuir, mesmo tendo um papel secundário? Eu acho que das partes que se apresentam aqui para intermediar qualquer tipo de negociação, a União Europeia ainda é a melhor opção, né? Porque você tem a Rússia, que se propôs a isso, mas ela é muito mais a favor do Irã, né? Então ela não é uma parte isenta. Nas votações da ONU em questões envolvendo esse conflito, a gente viu a sinalização que ela e a China têm. Estados Unidos pró-Israel, como também a gente já sabe. Os países árabes totalmente fora de qualquer tipo de negociação, de intermediação, mesmo agora eles têm um papel diferente do que tinham há 40 ou 50 anos atrás contra Israel. Então poderiam também ser. Não há uma opção aqui apresentada, né?
Então, a União Europeia, eu acredito que sim, ela é a única opção que você tem no momento viável, justamente por conta dela ter conseguido, durante a gestão Obama, construir uma proposta de acordo que efetivamente naquele momento até chegou a ser aceita pelos Estados Unidos. Muito criticada por Israel, Arábia Saudita, etc., naquele momento, mas foi aquilo que de mais próximo se chegou a uma negociação efetiva, né? Não tem nenhuma parte agora com condições de levar nada muito adiante, as partes estão extremamente hostis, uma em relação à outra, conforme eu mencionei, mas ainda quem consegue manter algum nível de diálogo por ter crédito junto aos dois lados é a União Europeia. Então, é o que se apresenta nesse cenário. Talvez no futuro, quando as partes se desgastarem, e principalmente quando Israel atingir os seus principais objetivos militares, se chegue aí a uma outra opção de aproximação das partes. Mas, por agora, o mais próximo que a gente tem é a União Europeia. Professor Furriela, eu queria te fazer uma pergunta sobre qual seria o interesse da União Europeia na solução desse conflito, porque inicialmente seria, imagino, a busca pela paz, né? E, enfim, uma solução amigável, evitando conflito, até pelas questões envolvendo o programa nuclear iraniano, mas há também outros fatores, como econômicos, como, por exemplo, a preocupação em relação aos refugiados que podem naturalmente se dirigir ao Ocidente e, no caso, ali mais próximo, à própria Europa. Explica para a gente também esses outros interesses europeus na tentativa de solucionar o conflito. Sem dúvida, a Europa não tem nenhum interesse em que nenhum Estado, principalmente um ali próximo no Oriente Médio, tenha uma bomba nuclear. Esse é um dos fatores, né? A pacificação do Oriente Médio, né, o arrefecimento da tensão, interessa também por questão de eventual fluxo de refugiados, né, você desestruturando toda aquela região, entrando em largo combate, começa a ter um fluxo saindo principalmente do Irã em direção à Europa pedindo refúgio. Então, há sim esse potencial. Mas eu acho que um outro que também é muito importante é o potencial econômico. A Europa, né, a União Europeia, ela depende muito de importação de petróleo do mundo todo, inclusive daquela região. Ela não tem nenhum interesse, ainda num momento onde ela vive com a economia extremamente desacelerada, desaquecida, em que haja uma explosão dos preços do petróleo. Então, se o Irã continuar pressionado como está, ele pode tomar decisões que impactam toda a economia global ao fechar, por exemplo, o Estreito de Hormuz, como até já chegou a ameaçar. Se fechar o Estreito de Hormuz, automaticamente impede, né, o transcurso de grandes petroleiros, cerca de 20% do que é exportado no mundo passa ali por aquela região, com impactos econômicos no petróleo e em outros preços. Então, também há essa questão. Ela não tem interesse em que você crie um nível de tensão tal que cause prejuízos econômicos para o mundo todo e para ali. Então, sim, tem outros interesses, tem outras preocupações, refugiados, questões econômicas, né? A existência de uma bomba nuclear no Irã, inclusive até por conta de proximidade, ela pode ser alvo caso esse conflito entre numa escala tal que acaba atingindo outros estados, inclusive a própria Europa. Agora são 8 horas e 57 minutos. Para você que vai chegando aqui na programação da Jovem Pan, você vê imagens recuperadas de minutos atrás do céu de Tel Aviv, onde novamente o Irã atacou a Israel e o sistema de defesa israelense funcionando ali, interceptando mísseis iranianos. A gente conversa aqui com os nossos analistas, com a Dora Kramer e hoje especialmente conosco, o professor Manuel Furriela, professor e doutor em Direito Internacional, nos ajudando a entender os detalhes todos que se relacionam com esse conflito entre Israel e o Irã. Professor Furriela, mais uma rápida pergunta a você. Além disso tudo, desses fatores econômicos e de refugiados que poderiam motivar a União Europeia a buscar uma solução do conflito, haveria também alguma questão religiosa envolvida, como, por exemplo, um temor pela islamização do continente europeu? Esse é um temor constante que a Europa tem, né? Assim, só para a gente passar aqui até alguns aspectos curiosos, né? Recentemente foram feitas algumas pesquisas
dentro dos estados da União Europeia, e vários dessas pesquisas indicaram uma preocupação da população europeia, notadamente na França e na Alemanha, principalmente na França e na Alemanha, com a mudança da sociedade. Né? Não estou dizendo que isso deva ou não ser preocupação, não é meu ponto. Mas meu ponto é que existe, sim, uma preocupação. Um dos dados também que foram mencionados nesse relatório é de registro de nomes. Por exemplo, em Berlim, já a maior parte dos nomes que são registrados nas crianças, ou grande parte, já são nomes não ocidentais, são nomes islâmicos, né, como Mohamed, por exemplo, né, e outros nomes que não são da origem clássica da Europa. Então, sim, né, a União Europeia, vários estados têm uma preocupação. E é um dos motivos pelos quais você tem grupos de extrema-direita ascendendo ao poder. Essa é uma das pautas que eles apresentam, né, contra a imigração, contra a presença estrangeira dentro dos estados da Europa. Então, a questão cultural é um dos pontos importantes. E é um dos pontos que faz com que haja uma aproximação sempre da União Europeia com Israel. Israel, dentro do contexto de todo o Oriente Médio, ele é considerado o Estado representante dos interesses ocidentais lá, para os Estados Unidos, para a Europa, para outras regiões, né, onde você tem um conjunto de estados, conjunto de países com uma cultura milenar muito própria, e Israel com uma cultura ocidentalizada, digamos. Então, esse ponto cultural, que envolve religião e outros aspectos de hábitos, né, aspectos relacionados à cultura, né, a toda uma organização social, também é uma preocupação de grande parte da União Europeia, principalmente do cidadão comum, que espelha isso nas pesquisas que eu mencionei.